Era uma noite de lua cheia nos anos 50, uma época de inocência contrastando com o mal que espreitava nas sombras. A pequena cidade de Ravenwood estava mergulhada na escuridão, uma névoa gélida pairando sobre as ruas vazias. Os faróis das casas lançavam feixes de luz trêmula, revelando apenas fragmentos do medo que estava por vir. As pessoas da cidade mal sabiam que um assassino cruel, tão astuto quanto uma serpente e tão implacável quanto o próprio diabo, estava à espreita. Conhecido apenas como o Palhaço Sombrio, ele havia aterrorizado a região por meses. Sua tática macabra incluía um carro todo enfeitado com cores vibrantes, um engano engenhosamente sinistro para atrair suas vítimas indefesas. O carro, outrora um símbolo de alegria e diversão, havia se transformado em uma máquina de pesadelos. Adornado com fitas coloridas que tremulavam ao vento e uma risada gravada que ecoava sinistramente pela noite, o veículo era uma visão horripilante. E nas noites de neblina, quando as sombras dançavam nas ruas, o carro parecia se mover sozinho, como se guiado por uma força maligna. Vestido com uma roupa de palhaço desbotada e desgastada pelo tempo, o assassino se camuflava na escuridão, esperando nas sombras para fazer sua próxima vítima. Sua maquiagem desbotada e um sorriso retorcido pintado no rosto tornavam sua aparência ainda mais aterradora. Os jornais locais estampavam manchetes sobre os horrores que ele infligia, mas suas origens e motivações permaneciam um mistério sombrio. Um dos lugares mais assombrados pela presença do Palhaço Sombrio era o antigo parque de diversões abandonado nos arredores da cidade. O parque, outrora cheio de risos infantis e alegria, agora estava tomado por uma aura de desolação. Os brinquedos enferrujados rangiam ao vento, e os risos de outrora haviam sido substituídos por sussurros inquietantes que pareciam ecoar das próprias paredes. Quando a névoa se adensava e a escuridão se aprofundava, uma sensação de pavor tomava conta de qualquer um que ousasse se aventurar no parque abandonado. Rumores sussurravam que o Palhaço Sombrio usava aquele lugar como sua base, onde planejava e executava seus atos macabros. Em cada encontro com o assassino, a atmosfera se enchia de um terror palpável. O ar ficava pesado, como se todos os espíritos atormentados daqueles que haviam caído vítimas do Palhaço Sombrio se aglomerassem ao redor. O som do carro enfeitado parecia arranhar os ouvidos, deixando um arrepio na espinha e fazendo o coração bater descompassado. As noites passavam lentamente, carregadas de apreensão e medo. A cidade de Ravenwood estava mergulhada em uma escuridão que parecia insuperável. As famílias trancavam suas portas com temor, as crianças eram advertidas a nunca se aventurarem sozinhas na noite, e os sussurros sobre o Palhaço Sombrio se espalhavam como um incêndio fora de controle. Até que um dia, tão abruptamente quanto havia começado, o reinado de terror do Palhaço Sombrio chegou a um fim misterioso. O carro enfeitado e sinistro desapareceu nas sombras, a risada gravada ecoando pela última vez. Mas as memórias das noites de horror e os sussurros dos mistérios não se dissiparam. Até hoje, Ravenwood é lembrada como um lugar onde o mal espreitava nas sombras, um lugar onde a risada sinistra de um assassino cruel ainda ecoa nos recantos escuros da mente. E, à noite, quando a névoa retorna e as sombras se alongam, aqueles que conhecem a história lembram-se do Palhaço Sombrio e das noites de terror que assolaram a cidade. Era o verão de 1973, quando um pequeno vilarejo isolado nas montanhas, conhecido como Calvário Verde, foi tomado por um inquietante mistério que atormentaria seus habitantes para sempre. As casas antigas de madeira rangiam sob o peso dos segredos que espreitavam nas sombras, e o vento sussurrava histórias inquietantes que faziam arrepiar a espinha de qualquer um. A atmosfera naquela cidade era densa, carregada com um ar de desconfiança e paranoia. Os anos 70 trouxeram consigo um sentimento de transformação, mas Calvário Verde parecia ter ficado estagnado no tempo. As estradas eram estreitas, envoltas por densa vegetação e penumbra, como se tentassem esconder os segredos daquele lugar do resto do mundo. No coração do vilarejo, erguia-se uma mansão de aspecto gótico, conhecida como a Mansão dos Lamentos. Seus muros escurecidos pelo tempo e janelas embaçadas pareciam guardar histórias sombrias que se perdiam no eco do passado.
Dizia-se que a família que habitara a mansão há muitos anos havia sido consumida por uma loucura inominável, alimentada por experimentos psicológicos macabros. As noites em Calvário Verde eram sufocantes, com uma escuridão que parecia engolir tudo ao seu redor. A lua, quando aparecia, lançava uma luz pálida sobre a paisagem, revelando sombras que pareciam ganhar vida própria. O tilintar distante de sinos de igreja, mesmo quando não havia vento, ecoava pelo ar como um lembrete constante da tragédia que pairava sobre o vilarejo. O vilarejo, outrora cheio de vida, agora estava repleto de moradores assombrados pelo passado. Eles murmuravam sobre visões de figuras sombrias que surgiam nas sombras, sussurrando promessas e segredos em ouvidos atormentados. Os pesadelos se tornaram companheiros constantes, com sonhos que se misturavam à realidade, deixando todos em um estado de confusão mental. Em uma noite especialmente escura, um grupo de moradores decidiu explorar a mansão dos lamentos e na esperança de desvendar o mistério que pairava sobre o lugar. À medida que adentravam os corredores sombrios, as paredes pareciam sussurrar e mover-se, enquanto sombras dançavam à luz fraca de velas trêmulas. Cada passo aumentava a sensação de que estavam sendo observados por olhos invisíveis. Os exploradores se viram presos em um labirinto de quartos decadentes, cada um contendo pistas perturbadoras do passado da família. À medida que desciam mais fundo na mansão, o ar ficava mais opressivo, como se a própria casa estivesse tentando impedi-los de descobrir seus segredos. Quando finalmente chegaram ao porão escuro e úmido, encontraram um antigo diário que revelava os experimentos psicológicos horríveis que haviam sido conduzidos ali. As páginas escritas com tinta desbotada contavam histórias de manipulação da mente humana, medos profundos sendo explorados e almas sendo dilaceradas em busca de conhecimento proibido. O que aconteceu a seguir é um mistério que permanece sem resposta. Alguns dizem que o grupo de exploradores nunca saiu da mansão, condenados a vagar pelos corredores sombrios para sempre. Outros afirmam ter ouvido gritos agonizantes vindos da casa naquela noite, enquanto o próprio vilarejo parecia tremer com a intensidade do terror que havia sido liberado. Até hoje, Calvário Verde permanece envolto em mistério, um testemunho silencioso de como os medos mais profundos da mente humana podem distorcer a realidade e deixar marcas indeléveis no tecido da existência. A mansão dos lamentos e permanece de pé, um monumento assustador à escuridão que reside em todos nós, esperando para devorar aqueles que ousam explorar suas profundezas sombrias. Era o ano de 1942, e a pequena cidade de Corvínia estava mergulhada na escuridão da Segunda Guerra Mundial. Enquanto os horrores do conflito mundial ecoavam pelo mundo, um pesadelo muito mais sombrio estava prestes a se desdobrar em uma escola local, escondida nas sombras da floresta densa. A escola primária de Corvínia, outrora um refúgio de aprendizado e risadas infantis, tornou-se uma prisão sinistra para almas atormentadas. Durante aquele inverno implacável, o diretor da escola, Sr. Blackwood, tomou uma decisão terrível. Incapaz de enfrentar a ameaça iminente da guerra, ele se entregou à loucura, convencido de que sacrifícios brutais eram a única maneira de proteger os alunos da maldade do mundo exterior. A escola, construída com pedra escura e janelas estreitas, agora estava envolta em um manto de silêncio macabro. Corredores vazios e salas de aula abandonadas pareciam congelados no tempo, repletos de móveis empoeirados e lições inacabadas. As paredes exibiam desenhos infantis desbotados, que pareciam observar os visitantes com olhos sem vida. Ao adentrar o edifício, uma sensação opressiva pairava no ar, como se as paredes carregassem o peso das tragédias que ali ocorreram. A luz escassa filtrava-se pelas janelas sujas, criando sombras que se moviam como espectros dançantes. Um vento gelado sussurrava pelos corredores vazios, arrastando consigo murmúrios sussurrados e risadas infantis distantes. No andar de cima, a biblioteca da escola abrigava segredos sombrios em suas prateleiras empoeiradas. Livros antigos e cadernos rabiscados contavam histórias de alunos que desapareceram misteriosamente durante as noites geladas.
Os gritos angustiantes de crianças pareciam ecoar entre as estantes, como se suas almas ainda estivessem presas naquele lugar assombrado. O pátio da escola, outrora um local de recreação alegre, havia se transformado em um cemitério de memórias. Um velho balanço rangia suavemente ao vento, balançando-se sem a ajuda de mãos visíveis. Ao redor, túmulos simples e sem nome se erguiam da terra congelada, lembrando a todos os visitantes da tragédia que havia ocorrido ali. Nas noites mais escuras, quando a lua lançava uma luz pálida sobre a escola abandonada, os gritos e sussurros dos alunos perdidos ecoavam através das paredes decrépitas. Sombras dançavam nas janelas como silhuetas condenadas, enquanto o ar se enchia de um arrepio constante que percorria a espinha de qualquer pessoa corajosa o suficiente para se aventurar ali. Mesmo décadas após o fechamento da escola, os habitantes de Corvinne evitavam o local como se fosse uma praga. A história das almas brutalmente ceifadas pela insanidade do diretor Blackwood permanecia viva, um aviso sombrio de que o mal pode encontrar seu caminho até os lugares mais inocentes. Portanto, corajoso é aquele que ousa se aproximar da escola primária de Corvinne nas noites de inverno, quando a escuridão engole tudo ao redor. Pois lá, entre os suspiros do vento e o eco dos passos, as almas perdidas ainda clamam por justiça, esperando que alguém possa finalmente libertá-las do ciclo interminável de terror e tormento.